Pô, obrigadão, cara. Obrigadão mesmo. Eu bebi logo um golinho. Bom dia, irmãos. O pessoal aí atrás, pessoal. Tá todo mundo espalhado, parece que é uma multidão, né? Eu tô falando aqui, parece que é uma multidão. Tudo bem. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao texto de Tito. O pastor Daniel começou na semana passada, né? E a gente vai dar continuidade ao estudo na epístola de Paulo a Tito. Ele fez uma introdução, de repente a gente lembra algumas coisas, e aí ele fez o versículo 1 e o versículo 2, tá? Mas vamos pedir a Deus que nos abençoe. Oremos. Senhor, graças te damos por esse dia, graças te damos pela tua bondade, graças te damos pela tua escola bíblica dominical. Nós clamamos, Senhor, que teu Espírito Santo opere em nossas vidas e em nossos corações, para que possamos, mercê da tua graça, aprender um pouco mais da tua palavra hoje, Senhor. Nós clamamos a tua bênção em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Deixa eu aumentar a fonte aqui do meu texto, que eu, para variar, eu esqueci o óculos. Pronto, bom. Tá. O apóstolo Paulo, ele escreve a Tito, e nessa carta, o texto que foi começado na semana passada, nós vemos aí o prefácio do texto, ok? O prefácio, o Daniel começou o prefácio na semana passada, mas ele não tratou do prefácio todo, ele tratou dos 2 primeiros versículos. O prefácio, ele vai até o versículo 4. Então, vou ler novamente aqui, e o texto diz assim: Paulo, né, a Tito, capítulo 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, é um prefácio de um fôlego, né? Você lê aqui, né? O apóstolo Paulo ele faz essa introdução. E nós vimos aqui algumas coisas que são muito importantes, que eu queria aumentar a letra. Tá. Que foi essa introdução, né? O apóstolo Paulo, ele fala com Tito. Tito, provavelmente, um fruto da pregação de Paulo, né? Filho, né? Na fé. E qual é o propósito dessa carta? Essa carta, ela vai instruir algumas questões sobre a igreja e também sobre a liderança. Ele vai falar, né, sobre a liderança qualificada, né, sobre combater falsas doutrinas, vai falar aos presbíteros, diáconos, né, a liderança da igreja, e mostrando aqui para a gente coisas que são muito, muito importantes. Quer dizer, hoje vivemos tempos muito similares, né? Precisamos de liderança bíblica e sólida, né? E discernimento doutrinário. Isso é algo que é muito importante, e eu queria que a gente lembrasse disso. Nós temos uma tendência
Por dois aspectos. A gente vacila, a igreja evangélica ela vacila por dois aspectos. Ou na concentração de liderança numa pessoa só, normalmente a gente vê isso por parte de igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Tem o camarada que está no topo, o camarada comanda tudo e diz tudo que vai acontecer, ou ele é um pastor presidente, ou ele é um apóstolo, um bispo, alguma coisa assim, e ele comanda tudo, o que ele diz acontece. Tá? Os outros que estão abaixo estão aí apenas para obedecer e ter o controle ouvir o controle dele. Em contrapartida, né, em outras partes, mas isso em outras igrejas mais conservadoras, nós temos meio que uma pulverização da liderança. E aí é cheio de líder, né? Nós estamos assim, somos cheios de presidentes, cheios de diretores, cheios dessas coisas. Isso é importante no que diz respeito à organização, mas a gente não pode perder o seguinte sentido, que a liderança espiritual da igreja está nos presbíteros e nos diáconos. Essa é a liderança da igreja. Se você fosse fazer um organograma da igreja no Novo Testamento, o bloco da igreja, né? Você faria aquele bloco da igreja com os pontinhos, né? Os membros da igreja, e no meio desses membros estariam os presbíteros, estariam os diáconos. Não teria presidente do Supremo Concílio, não teria mais nada, é isso. Por exemplo, há pouco tempo estava ouvindo uma palestra que vai falar sobre a questão dos seminários, a importância dos seminários, etc. Os seminários têm importância, né? As pessoas precisam de capacitação, mas os seminários, o palestrante vai dizer, e o pessoal ficou meio chocado, o seminário cobre um defeito da igreja. Não era para existir. Qual é a função da igreja? A função da igreja era capacitar os seus líderes para serem presbíteros e pastores. Isso deveria ser a função da igreja local. Né? A partir lá do apóstolo que capacitou os primeiros líderes da igreja, esses líderes capacitarem outros líderes, e até hoje, por exemplo, se isso funcionasse, eu teria aprendido a ser pastor com o conselho da minha igreja, e não no seminário. E por que isso por isso que o apóstolo Paulo ele vai orientar aos presbíteros e vai escrever nas suas epístolas que os presbíteros eles precisam ter conhecimento da palavra, né? Eles precisam ter conhecimento da Escritura. Nem todos são chamados para pregar, mas as pessoas confundem, né? Só tem que ter conhecimento da palavra quem vai pregar. E isso simplesmente não é verdade. Né? Porque a Bíblia ela não fala apenas de pastores, ela fala de mestres, ela fala de doutores da igreja, ela fala daqueles que ensinam na igreja. Tem a questão do discipulado. O que é o discipulado? A não ser um membro ensinando outro membro, o cristianismo. Essa é a vida da igreja, é a vida de ensino, um passando para o outro. Então, o seminário, ele hoje é necessário? Ele é necessário, mas ele cobre uma falha do cristianismo. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Deus, se der um problema, por exemplo, na SAF hoje, ou na UPH, e der um problema espiritual, de briga, etc., ele não vai cobrar da presidente, ele vai cobrar do presbítero. Porque o presbítero é o líder espiritual da igreja. E presbítero eu estou inserindo presbítero docente, né? E regente, os presbíteros da igreja. Tá? Pastores e os presbíteros. Normalmente, sim. Normalmente. Nem sempre, mas normalmente, né, são os presbíteros da igreja. Tá? Que faz essa ponte, né,
da sociedade interna ou do ministério, né, com o conselho da igreja. Eles serão cobrados. A responsabilidade pela vida das igrejas, Jesus Cristo deu aos presbíteros e aos diáconos. Por exemplo, se tem alguma pessoa passando necessidade, está doente, está enferma, etc., dentro da igreja, e essa pessoa não tem sido cuidada, a mão de Deus não vai estar primariamente sobre, por exemplo, aquela pessoa é da classe dos idosos, né? A classe dos idosos deveria cuidar. Isso é uma questão de organização. Pode ser, isso pode acontecer e deve acontecer. O pessoal da classe deve se preocupar, deve cuidar dos seus, etc. Mas no último dia, no dia do trono de Deus, do juízo eterno, quem era o diácono que estava tomando conta da igreja? Lembra do estudo que nós aprendemos, já, quando nós falamos sobre liderança? Cristo governa a sua igreja, certo? Não há dúvida disso. Mas a nossa doutrina vai dizer assim, e por causa desse contexto de espiritualização, de misticismo que existe aí, as pessoas pensam que Cristo governa a sua igreja lá dos céus e vai controlando independente das pessoas que estão aqui. Não. A teologia reformada vai dizer que Cristo governa a sua igreja por meio dos presbíteros. Cristo cuida da sua igreja por meio dos diáconos. Tá? É assim que Cristo... Ele podia mandar um anjo? Ele podia cuidar sozinho? Ele podia. De maneira extraordinária, ele podia e faz de vez em quando, né? Não tem problema. Isso nós botamos na conta do milagre de Deus, da obra extraordinária de Deus, porque ele é soberano, ele faz o que ele quer. Mas nós não transformamos a obra extraordinária de Deus em regra. Deus opera ordinariamente por meio daqueles que ele chama. Né? Então, aquelas discussões todas sobre quem deve pregar no púlpito, etc., né? A igreja presbiteriana deu aquele clima todo, né, de gênero tal não pode pregar. Né? Tudo bem, eu não sou a favor, mas nós obedecemos porque nós somos presbiterianos, estamos debaixo da autoridade. Mas estão certos numa coisa: se uma pessoa que não é pastor da igreja, seja ele homem ou mulher, chegar no púlpito e pregar uma heresia, Deus não vai cobrar dele, Deus vai cobrar do pastor da igreja. Porque é responsabilidade do pastor da igreja controlar essas coisas e direcionar a igreja na doutrina que ela deve seguir. Então, Cristo ensina a sua igreja por meio dos seus ministros que ele chama para pregar o evangelho. Tá? Então, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. E por isso que Paulo vai orientar aqui o seu povo. Então, Daniel falou, né, do primeiro versículo, né? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, para promover a fé dos eleitos, que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Né? Nós vimos aí essa questão da piedade, né? A ideia que nós tenhamos conhecimento e piedade. Esse é um ponto importante, porque hoje o conhecimento, o que eu tenho visto na internet aí, né, não sei se vocês concordam comigo, o conhecimento tem dado à pessoa arrogância. Né? As pessoas conhecem, né, vão conhecendo a doutrina, começam a falar de teólogos, João Calvino, né, século XVI, Bavinck, final do século XIX, início do século XX, né, e outros teólogos, Berkoff, não tem nada contra isso. Né, mas para mostrar que tem mais conhecimento que o outro, para ficar criticando, para ficar escrevendo, você está errado, para criar polêmica, a palavra que já surgiu há algum tempo atrás, né, criar treta. Né? O pessoal é treteiro, o pessoal gosta de uma treta. Né? Então, eles ficam estudando para vencer nos ringues das tretas. Né?
E aí a gente acaba se odiando mais, mas o conhecimento ele é segundo a piedade. O conhecimento bíblico deveria, se o conhecimento bíblico não tá promovendo na sua vida, na sua alma, piedade, alguma coisa está errada com esse conhecimento. Esse conhecimento só está aqui, ó, não está aqui. Né? Não é algo que está falando no seu coração primeiramente. Você está aprendendo aquilo apenas para ficar escrevendo, respondendo aos outros, etc. Mas não é para transformar o seu coração, a sua vida. Né? E Paulo ele vai dizer, né, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, né, e ele tem essa função de promover, né, a fé que é dos eleitos, né, segundo o pleno conhecimento, né, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E aí, o versículo 2, ele falou a questão da esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, e o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Né? O que é esperança? Me responde aí. O que é esperança? Acreditar que alguma coisa pode acontecer. Isso. O caminho é esse, mas tem algo junto disso. Expectativa. Você não apenas sabe que vai acontecer, né? Mas você deseja que isso vá acontecer. Né? A esperança tem a ver com isso. Você desejar que isso vai acontecer. Mas eu queria colocar mais um pontinho. Quem acrescenta aí? Confiança. Confiança diz respeito não apenas a isso que já foi falado, crer que algo vai acontecer, desejar que esse algo aconteça, mas que essas coisas que você crê que vão acontecer, que não aconteceram ainda, faça você andar com confiança. Quer dizer, a sua vida presente é moldada naquilo que você crê que vai acontecer no futuro. Né? Por isso, essa questão do domínio próprio, né, que nós aprendemos hoje. Hoje, na sociedade, na internet, nos filmes, nas novelas, o que a gente aprende não é domínio próprio, mas é a vingança. Né? A gente, sabe, os vídeos que mais viralizam, né, são aqueles vídeos que a pessoa, normalmente é um cara abusado, né? Um vídeo que viralizou foi um garoto, tinha uns 17 anos, né? E ele estava na farmácia, ele pegou algo da farmácia e a mãe levou ele lá para devolver. E aí está o segurança, mas o segurança ele era maior que eu. Cara, assim, segurança assim. Aí o garoto olhou para ele assim, não sei o que, seu comédia, eu não estou aqui por tua causa não, é por causa da minha mãe, seu comédia. O cara, pô! Desmontou ali, né? E aí a gente adora esses vídeos, né? É o vídeo do karma, que é respondido na hora, aquele negócio, né? Que o pessoal fala. Aliás, karma é uma linguagem de que religião? Hinduísmo. Né? Então os crentes respondendo, karma instantânea. Né? Aí a gente adora esses vídeos. Né? O cara que foi assaltar o sujeito, tá no carro, aí o sujeito foi lá, pegou a pistola, era policial e pá! Né? Adora, a gente vê esses vídeos e viraliza. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não. A Bíblia ensina que a nossa esperança do futuro, de que Deus há de vir para julgar vivos e mortos, que o julgamento pertence a Deus. E outra coisa, teologia pública, tá? Assim como eu acabei de ensinar para vocês que Cristo governa a igreja por meio dos presbíteros,
Cristo governa o Estado por meio dos governantes. Essa é a teologia reformada. Tá? A polícia é o braço de justiça dos magistrados. Então, sim, Cristo exerce sua vingança por meio, né, sua disciplina, por meio daqueles que ele chamou para governar o Estado, independente de serem cristãos ou não. Se eles estão fazendo certo ou não, Cristo vai cobrar no último dia. Porque assim como ele vai, como eu falei, ele vai cobrar do pastor, a doutrina da igreja, não vai cobrar do presbítero, do diácono que não cuidou do irmão, ele vai cobrar do presidente, vai cobrar do governador, vai cobrar da polícia, vai cobrar de todos aqueles que ele revestiu de autoridade para tomar conta do povo, porque Cristo não é Senhor só da igreja, ele é Senhor do universo, ele é Senhor de todas as coisas. Tá? Cristo, de acordo lá com Francis Schaeffer, né? É um livro muito interessante, agora esqueci o nome do livro. Eu vou falar sobre essa questão, né? As pessoas gostam assim de colocar Deus, né, Deus e a igreja e o Estado aqui sem ninguém em cima. Não. Deus está por cima da igreja e por cima do Estado. Ele deu a palavra de Deus à igreja para ela espalhar o evangelho para todas as pessoas, né? O amor que é devido, o ensino de Cristo, todas as coisas que diz respeito à piedade, mas ele deu a espada para o Estado. Né? Essa expressão usada por Paulo, eles são o Estado. Veja, por que a gente critica tanto a igreja medieval, né? Que botava reis, tirava reis, condenava à morte, né? Por que a gente critica? Porque a igreja, na era medieval, tomou para si o poder da espada, um poder que só pertencia ao Estado. A igreja não condena a morte. O Estado condena a morte. Mas isso é outra conversa, né? Mas o fato é, o Estado manda prender, a igreja não prende, a igreja não pode prender. O Estado tem instrumentos de punição, né? De prender, segurar a pessoa, botar ela numa prisão 30 anos. A igreja não pode fazer isso. Né? Então, Cristo governa a sua igreja e Cristo governa o país. Cristo governa o país por meio dos governos e Cristo governa a igreja por meio dos seus oficiais, presbíteros e diáconos. Deu para entender? É por isso que nós precisamos ter zelo na hora que a gente pensa assim, a gente vai votar, que isso não é uma coisa de Deus. É sim. Não é uma coisa de Deus conforme as pessoas dizem assim, votar no fulano de tal é que é crer em Deus. Não, não é isso não. Estou falando que você tem uma responsabilidade para com Deus no seu voto. Assim como você tem responsabilidade para com Deus no voto que você faz aqui para pastor, presbítero e diácono. Por exemplo, vai ter eleição para pastor. O presbítero já anunciou aqui. Ah, mas candidato único aí é mole, né? Não, candidato único não. Você tem um monte de pastor no presbitério. Tá? Inclusive, a igreja pode se juntar e chamar um pastor e convidar um pastor. O conselho só está dizendo que o convite do conselho veio para mim. Mas, por exemplo, a igreja não quer o pastor, ela vota não. E o presbitério vai botar um outro pastor aqui. Simples assim. Tá? E aí a igreja vai ter tempo de votar num outro pastor, convidar um pastor, etc. Né? Porque chamar pastor não é uma coisa simples. Percebe? A mesma coisa presbítero. A gente tem que votar no presbítero mediante oração, preocupados com aqueles que vão governar a igreja. Por dois motivos. Primeiro, preocupação com a igreja. Né? Porque um líder ruim, ele detona uma igreja toda. Né? E segundo, preocupação com o próprio pessoa que foi eleita. Porque você coloca aquela pessoa, ela estava tranquila aí, né? Está o André. O André está tranquilo ali, ó. Ele fazendo as funções dele, né, na igreja. Aí a gente vai e coloca ele como presbítero. Tudo bem. Se ele se sente chamado, ele aceita, tudo bem. Você coloca ele com um alvo nas costas.
Porque Deus vai pesar a mão sobre ele se ele for mau presbítero. Ou aqui, ou na vida eterna, mas vai pesar a mão sobre ele. Porque Deus exige que a igreja honre o presbítero, tá? Mas por quê? Porque ele vai usar de um julgamento muito maior para aqueles que são liderança. Então, é por isso que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que você não deve aceitar acusação contra presbítero sem uma ou duas testemunhas, né? Mas isso não é dizer que Deus está passando mão, né? Tá cobrindo os defeitos. Não, é porque Deus vai pesar no dia do julgamento. Essas pessoas, e tudo que eu falo de liderança para a igreja, pense na liderança do Estado também. Tá? Deus colocou lá? Colocou. Ah, não cria, foi corrupto, foi bandido, foi isso, foi não sei o quê. Não se preocupe, não. Não se preocupe com isso. Faça a sua função de cidadão e faça a sua função de membro da igreja. Ore e lembre que você está fazendo algo que é para Deus. Tá? Porque toda liderança, ela merece a honra da igreja, e isso é cobrado da igreja, mas porque essa liderança será cobrada duplamente no dia do juízo. Duplamente. Tá? E isso é muito importante que a gente saiba. Quando você vota em alguém, você está dando honra àquela pessoa, né? Vai ser um líder da igreja, você se submete àquela, vai dizer que se submeterá àquela pessoa, né? Vai botar ela num cargo de liderança, de honra da igreja, mas você também está colocando ela numa situação de muita responsabilidade. Né? Uma pessoa que Deus está vendo, né? E vai cobrar muito mais pesado sobre aquela pessoa. Oi? Nesse contexto da igreja, não é isso que as pessoas... Essa palavra honra é muito complicado, né? Para o apóstolo Paulo, sim, a quem honra, honra, não é isso? Porque a questão de respeitar as autoridades. Por exemplo, se chega uma autoridade aqui, você, tecnicamente, uma autoridade do Estado, uma autoridade da igreja, tá? Você tem que, no mínimo, citar a pessoa que ela tem autoridade sobre, por exemplo, chega o prefeito da cidade aqui. Você não tem que dar a palavra para ele falar, mas você tem que citar, pelo menos, que ele está presente, que tem uma autoridade do Estado presente. Tá? E aí, se ele não é membro da igreja, se ele for membro da igreja, aí é um membro da igreja. Tá? Mas se ele não é membro da igreja, está visitando a igreja, você cita a pessoa, a autoridade da pessoa, né? Cumprimentamos o prefeito fulano de tal, que está aqui conosco hoje, né? Fim de papo. Tá? Exatamente, né? Há pouco tempo não, já faz alguns anos isso. Na Coreia, a igreja presbiteriana é enorme, né? E o presidente da república era presbítero da igreja. E na Coreia, a questão do ministério pastoral, lá não é só na igreja presbiteriana, não, mas em qualquer lugar. Houve uma época, não hoje, né? A questão do evangelicalismo lá também está tendo um problema, etc. Mas no passado, as pessoas preferiam pedir a opinião, e também não é certo, pedir a opinião do pastor do que de um juiz. Tal a honra que eles dão. Mas também se o pastor vacilava, ele não ia mais, ele não conseguia mais nada, ia ter que fazer entrega na rua, porque ele não ia mais a nada. Né? Mas o presidente lá da República, lá da Coreia, falou, na igreja lá eu sou presbítero. Recebo a ceia do meu pastor. E fim de papo. Né? Então,
sabendo essa diferença de igreja e Estado. Tá? Então, o pastor, quando for lá acho que é Casa Azul, né? Que chama lá na Coreia, Casa Azul. Acho que é Casa Azul, né? O pastor for lá no local de trabalho do presidente, o presbítero dele é que é a autoridade. Né? Então, esse tipo de percepção é que é importante. Porque hoje as pessoas se confundem. Se eu sou autoridade sobre o fulano que é deputado aqui, aí eu vou lá no Congresso exercer a minha autoridade sobre ele e querer benefícios para mim. Não é isso que acontece hoje? Isso é desconhecimento da Bíblia, desconhecimento teológico. E até a época de eleição acontece muito isso. O senhor vai até no culto lá para falar algumas coisas lá que não tem nada a ver. Exatamente. Isso é uma afronta a Deus. Exatamente. Quando o púlpito vira palanque, é aí que o pecado triplica, né? O pecado triplica. Então, essa questão da esperança, né? A gente está vendo esperança. A gente está falando sobre esperança. Não perca as esperanças, irmãos. Diante da nossa situação, sei lá o que eu posso falar, mas não percam as esperanças, porque uma coisa é certa, Jesus Cristo vai voltar. Nós cremos nisso. E hoje ele governa soberanamente. Então, esperança aqui, né, o conceito grego aqui, é certeza confiante, não é mera possibilidade. Tá? A esperança não é pensamento positivo ou desejo incerto. Tá? Não tem nada a ver com isso. Confiança é a confiança de que as promessas de Deus vão se cumprir. Deus nunca mente. Né? Então, a confiança também tem essa ideia de saber esse atributo de Deus, que Deus não mente, Deus é sempre verdadeiro. Então, percebe, por exemplo, uma pessoa que ele nunca teve uma aula sobre esperança, tá? Mas ele teve aula firme sobre os atributos de Deus. Automaticamente a confiança dele vai amadurecer. Porque se você sabe que Deus é santo, se você sabe que Deus não mente, se você sabe que as promessas dele são cumpridas, né? Você não sabe o que é tecnicamente definir esperança, mas você já a tem. Porque você sabe, eu creio, eu sei em que eu creio, né? A ideia de saber em quem você crê, né? E de que ele cumpre a sua palavra. Então Deus nunca mente. É contra o caráter de Deus mentir. Então, torna isso, as coisas que ele prometeu não acontecer, é uma impossibilidade. Deus não mente. Então, vão acontecer. Então, o conceito de fé, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. A palavra grega ali, para fatos que se não veem, ou firme confiança, é a mesma palavra utilizada para a escritura. Né? É a mesma palavra. Por exemplo, Alexandre comprou a minha casa. Ele não viu a casa, mas eu dei a escritura assinada para ele. É dele. Ele sabe, né, que a casa é dele. Né? Só viu a casa na foto, mas não entrou na casa. Né? Mas ele sabe que a casa é dele. Né? Então, é a certeza, a palavra utilizada ali para a escritura selada. Né? Você tem a certeza de que as mansões celestiais preparadas por Jesus Cristo, elas são reais. Né? Que Cristo voltará, que as promessas deles hão de acontecer. Então, essa é a esperança nossa é baseada no que Paulo vai dizer aqui, de um Deus que não pode mentir. Né? Uhum. Veio muito no mundo evangélico, essa coisa de tipo, não, eu vou ter tal coisa porque Deus é fiel e ele me prometeu isso. Prometeu. Aí fica assim, muito que essa pessoa vive, Deus prometeu isso para ela. Coisas pessoais, de realização pessoal. Né? Eu entendo, e não sei se essa a ideia também, que eu perguntar, que na verdade independente do nosso contexto de vida, das nossas dificuldades, a nossa esperança é na eternidade.
Uhum. Da vitória de Cristo, né, no final de toda a tribulação. Essa é a mensagem, né? E não uma Sim, visão de realização pessoal. Então, tem muita fé favorável, e isso pode gerar até o contrário, uma frustração. Né? sim. Se você cria expectativas no seu coração de que daquilo que Deus não te prometeu, né? Eu li tem muitos anos atrás, nem seminarista era, né? Estava lendo os livros lá, e aí você tinha que semear, a semente da fé. Tinha essa expressão no passado, né? Era muito comum. Então você ora ao Senhor que Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, que isso é uma semente, né? E se você orar com fé, isso é promessa de Deus. Não, não, né? Então, Deus, ele, de fato, ele selou as suas promessas, as promessas que ele fez. Por exemplo, Cristo disse que estaria conosco todos os dias até o dia da consumação. Então, você pode crer nisso. Ele está contigo no meio da tribulação, no meio da luta, no meio do luto, no meio do vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Por quê? Exatamente. Então, você pode ter certeza disso. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, né, com o seu coração, entregou a sua vida dele, você pode crer hoje, pela palavra, que você está salvo. Ah, a minha vida, né, de dúvidas faz com que eu creia que estou salvo hoje e amanhã eu duvide disso. Mas isso não significa que o meu estado espiritual diante de Deus mudou. Se Deus me salvou, eu estou salvo, independente de eu estar com dúvida ou não. Né? Eu preciso alimentar a fé na certeza das promessas de Deus. Então, existem as promessas que Deus nos deu para o cotidiano, de que Ele está conosco, de que Ele nos ama, de que Ele não nos abandona. Nós temos as promessas lembradas aqui pela Angélica, das coisas que estão por vir, que Ele voltará, que Ele há de restaurar todas as coisas, que nós haveremos de ressuscitar, que nós não vamos mais precisar de médico, também não vai precisar de pastor, né? Porque a gente vai estar com o Supremo Pastor eternamente, né? Não vai precisar de um monte de coisa que a gente tem hoje, né? Então, a gente crê nessas coisas, que essas coisas vão de vir, e essas coisas que Deus prometeu, que acontecem no cotidiano, que alimentam a nossa fé e que vão acontecer no futuro, devem moldar o nosso comportamento. Né? É por isso que nós cremos nesse Deus que não pode mentir. E ele fez as promessas, essas certezas, antes dos tempos eternos. Quer dizer, a eternidade lá dos decretos divinos, quando Deus estabeleceu tudo que ia acontecer e tudo que haveria de na linha do tempo ocorrer, vai ocorrer. Tá? Nós sabemos dessas coisas? Não. Né? Apenas aquilo que ele revelou. As coisas reveladas por Deus são para nós e para os nossos filhos. Né? Mas aquele não revelou, fica com ele. A gente não sabe. São coisas que vão acontecer, que estão na agenda de Deus, mas eu e você não temos conhecimento. Né? Então, existem coisas que não estão reveladas. Uma vez eu estava vendo um pastor que é muito sério, um pastor da igreja presbiteriana lá de Santa Amaro, ele é especialista em Apocalipse, né? E eu estava estudando, lendo, ouvindo ele, né? Lendo as coisas dele e de outros autores também muito bons, naquela época do Apocalipse, que estava dando aula aqui. E ele falou assim, de povos das nações, né? Porque ele cita o Apocalipse, está falando da igreja e povos das nações que viriam. Mas que povos são esses? Não é a igreja? Que povos são esses? A Bíblia não diz. Por exemplo, a Bíblia fala lá dos anjos, né? Aí fala dos 4 seres viventes, com cabeça de homem, cabeça de urso, cabeça, né? Mas como é que é um anjo? A gente sabe que tem hierarquia no corpo angelical, sabe? Mas como é que é? A gente não sabe nada disso. Né? E a doutrina dos anjos, quando você vai aprender, um dia a gente pode aprender aqui, né?
angelologia, né? Então, angiologia é negócio dos idosos, né? Aí, uma angelologia, né? É o estudo sobre os anjos. Então, a gente aprende um monte de coisa legal, mas não é nem metade do que a gente tem para saber. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, isso é importante demais. Fica com essa mensagem. Deus não é homem para que minta, né? Como diz Números 23, 19. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá? Autor aos Hebreus, né? Capítulo 6, versículo 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Né? A Bíblia reforça sempre isso, né? Então, sobre a graça que nos foi dada antes dos tempos eternos, Paulo a Timóteo, né? 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Né? Como também nos elegeu, Efésios 1,4, antes da fundação do mundo. Então, essa ideia é muito importante. E aí o versículo 3, na verdade era para começar no versículo 13. Né? E manifestou a seu tempo a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de nosso Salvador. Deixa eu ler aqui na outra versão. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Né? Até aqui. Muito bem. Manifestou, né? E manifestou a seu tempo. E manifestou aqui a ideia de revelação histórica em Cristo. Quando ele fala e manifestou, normalmente existe uma conexão com a manifestação de Deus em seu Filho. Tá? Então, ninguém jamais viu a Deus, mas ao mesmo tempo Cristo vai dizer, quem vê a mim vê ao Pai. Então, como é que Deus se manifestou a nós? Deus se manifestou a nós por meio do seu Filho. Tá? E aí vem uma lição importante. Tá? Como é que nós aprendemos que em Cristo temos a manifestação de Deus? Pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Que o Credo vai dizer, né? Que o Pai e o Filho enviou para a sua igreja. Quando eu digo, por exemplo, e aí que está o problema, já falei isso aqui, né, com o papado. Né? Qual o problema do papado? É a questão administrativa? É o Papa que governa a igreja toda lá, da igreja católica toda? Não. A gente tem cheio de problema administrativo na igreja evangélica para resolver antes de resolver o problema do Papa. Né? Não é essa a questão. Mas quando uma pessoa diz que é vicarius Dei, o que é isso? Vigário de Cristo, substituto de Cristo na terra. Aí nós temos um problema. Quem é o substituto de Cristo na terra? O Espírito Santo. Eis que vos envio o outro Consolador. Foi a promessa de Jesus Cristo lá em João, capítulo 14, capítulo 16, né, o Evangelho de João. E ele vai falar sobre o envio do Espírito Santo, aquele que haveria de guiar o povo, Jesus Cristo. Eu vos guiei até aqui, mas vos envio outro Consolador, que há de vos guiar. Né? Então, quando a pessoa diz que é vigário de Cristo, né, vicarius Dei, ele está tomando para si uma obra que é do Espírito Santo. E isso é a definição de blasfêmia contra o Espírito. Uma pessoa assim, pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito? É você tomar para si uma obra que é do Espírito. Por que Jesus Cristo, ele acusou aqueles escribas e fariseus de blasfêmia contra o Espírito? Porque ele disse que a obra de Jesus Cristo, na verdade, era uma obra de Beelzebu, líder dos demônios. Lembra disso?
Né? E Jesus Cristo diz, o problema não é nem a ofensa contra mim, porque eles ofenderam a Jesus, né? Dizendo que Jesus Cristo estava ali obedecendo Satanás. Né? Mas o seu problema não é nem... Se você pecar contra o Filho do Homem, você pode ser perdoado. Mas aquele que blasfema contra o Espírito, esse não tem perdão. A ideia ali é que eles atribuíram a Satanás uma obra que era do Espírito Santo. E a obra que Cristo fazia era pelo poder do Espírito, porque o Espírito desceu sobre Jesus Cristo no dia do batismo, não foi? Então, aí temos não temos um erro pequeno, temos aí um erro grave. É um erro grave. Tá? E aí a gente aprende essas questões que são muito importantes, porque pessoas... Quando eu fui agora, né, ver o Mateus lá em Portugal, o Mateus arrumou uma viagem lá para a gente. Vou contar isso para vocês. Arrumou uma promoção lá e nós fomos para a Itália, ó. Eu até mandei uma mensagem para o grupo de pastores. Irmãos, orem, que hoje eu vou na casa do... Porque a confissão de fé de Westminster chama o Papa de Anticristo, né? Aí eu vou na casa do Anticristo. Aí eu fui visitar o Vaticano. Aí, aquele negócio absurdamente lindo, não é uma coisa... Não é só lindo, ele é absurdamente lindo. Você sabe que tem muito sangue de crente ali, né? Muita gente morreu para aquilo ali. Mas você olha ali, tu fica, né, enlouquecido. E aí você vê aquelas pessoas, no meio daquelas visitas todas, né, as pessoas fazendo aquela fila para poder ver as coisas, né? Mas separadamente, né, tinha os visitantes, os turistas, e tinha os fiéis. Né? Tinha uma parte do meio separada para os fiéis que vinham numa procissão, aí recitando aquelas orações, etc., iam lá na frente, etc. O problema e aí, toda aquela devoção toda para o Papa Novo, né? Qual o problema? O problema é que não é só o Papa que está errado. E por causa de um guia cego, um monte de gente cai no abismo. E isso se torna um grande problema. Isso é algo denunciado nas Escrituras, né? Um guia cego guia outros cegos e ambos caem no abismo. É por isso que a questão doutrinária é tão importante. Nós não precisamos ir lá para o Vaticano para ver isso. Nós vemos na igreja evangélica. Né? Qual o problema do profeta Miguel? O profetinha. O Miguel, né? Miguel, porque Miguel é uma expressão, né, para enganador, né? Que fulano deu um migué no outro, né? Pediu dinheiro emprestado e não devolveu, deu um migué. Então o Miguel virou migué, né? Primeiro existe uma questão que foi resolvida legalmente, né? O Conselho Tutelar proibiu, né, dele falar na igreja. Eu não sei nem se isso mudou, mas a última vez ele tinha sido proibido de falar na igreja, porque estava sendo usado. É uma criança de 14 anos, 14 para 15 anos, agora deve ter 15, que estava sendo usado pelos pais e pelos líderes da igreja. Os maiores culpados, o maior culpado não é ele, o maior culpado são os pais e os líderes da igreja que estavam usando aquele garoto. Que é um tolo. Aquele garoto é um tolo. Né? Então, e ele fala com muita imponência, né? Ele fala como se tivesse autoridade, né? Aquelas coisas todas. E aí, uma moça estava com leucemia e pediu para ele orar. E levou lá o atestado lá que ela estava com leucemia. Ele orou por ela e rasgou o atestado. Se ela levar aquele garoto a sério, ela vai morrer. Percebe que não é uma coisa pequena. Né? Então, as pessoas que advogam para si um tipo de autoridade que elas não receberam e que a Bíblia não dá. Né? A Bíblia diz que não apenas o pastor, mas qualquer um, né? Fulano está doente, mas
podemos e devemos orar por aquela pessoa. E Deus, na sua misericórdia, vai curar ou não. Né? Nós clamamos ao Senhor. Mas dizer que vai acontecer e rasgar, né, o atestado, isso foi um dos motivos que Mateus era um bebê e eu demiti a menina que estava tomando conta do Mateus. Eu falei, amanhã você não precisa voltar mais não. Ela pediu para o pastor, a menina tinha um bebê, uma criança, acho que não tinha um bebê não, já que a garota já tinha uns 2 anos. Um bebê praticamente, né? Mas ela tinha que tomar os remédios, porque senão ela tinha convulsão. Aí ela pediu para o pastor da Assembleia de Deus orar. Aí o pastor orou e ela jogou o remédio fora. O que aconteceu? A garota teve convulsão. E cada convulsão daquela, aí eu já é a área que eu não entendo, né? Afeta neurônios, etc. Não é isso? Afeta neurônio. A criança pode ter um problema futuro que não vai poder ser resolvido, porque neurônio, acho que até onde eu me lembro, não restaura, né? Não sei. Mas o fato é que é um problema. E aí depois, eu cheguei em casa, né? Descendo, morava ali no condomínio da Marinha. O Matheus estava lá em cima no berçário e ela estava com as colegas conversando embaixo. Eu olhei para a cara dela, subi. Aí quando ela subiu, eu falei, precisa voltar mais não, né? Estava desempregado, procurando emprego, eu cuido do Matheus. Eu cuido do Matheus até, ó. Aí a gente dá um jeito, né? Mas isso é algo muito sério. Percebe? Que as pessoas, isso é falta de palavra. Deus, ele opera milagrosamente, ele opera. Deus tem seus meios extraordinários de operação? Sim. Né? Mas Deus também tem os seus meios ordinários de agir. Então, quando a gente recorre ao médico para cuidar do nosso filho, é Deus que está cuidando do nosso filho por meio do médico. Que o médico é o meio ordinário de Deus e os remédios são os meios ordinários de Deus de curar o seu povo. Né? A sua criação, né? Não é só a igreja, mas todos. Né? Então, sim, os remédios não estão dando jeito, né? Não tão, você ora e clama ao Senhor, Deus pode curar? Ele pode curar. Ele vai curar? Eu não sei. Né? Deus pode curar, né? Mas está nos planos dele curar? Não sei. Tá? Então, foi quase um trauma meu ter o meu primeiro ofício fúnebre no ministério, um garoto de 12 anos. Lembra aqui do filho a irmã da Aparecida que trabalhava na igreja? Acho que a irmã dela tinha um filho, não sei se tinha 12, 13, 14, alguma coisa assim. Ele tinha um câncer no intestino. E me parece, naquela época, assim, para você fazer o tratamento, era muito complicado, porque o intestino se move, coisa e tal. O garoto não teve cura, o garoto tinha mais fé que a própria mãe. Né? A mãe estava desesperada, a gente não vai julgar a mãe numa situação dessa. Né? Mas o garoto tinha fé. Né? Não que ele ia ser curado, mas tinha fé em Jesus. Né? E aquilo confortava ele na vida dele. Né? Então, e ele morreu. Nós oramos. A mãe era da Universal. E esse foi um problema. Por que foi um problema? Porque a Universal não aceita a soberania de Deus. Então, eu não aceito a doença do meu filho, ele vai ser curado, não sei o quê. E ela ficou aborrecida com Deus. Ficou chateada com Deus, obviamente, com esse tipo de ensino. Né? E aí o garoto morreu. E a mãe ficou desconsolada, porque ela não aceitava, mas aconteceu, aceitando ou não. Percebe que não é a pessoa que a gente não está aqui para se divertir, aprendendo uma novidade doutrinária. Não. É aquilo que vai nos confortar no dia a dia no trabalho. É aquilo que vai nos conduzir, nos alimentar o coração, a fé,
para podermos viver de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, Deus manifestou seu Filho nos tempos eternos, antes da fundação do mundo, ele se manifestou em seu Filho a seu tempo. A seu tempo, o que significa? A seu tempo, não. A palavra grega lá é kairos, né? A seu tempo. Tempo de Deus, mas também tem um sentido de tempo certo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente faz o seminário, que a gente vai estudar sobre a vinda de Jesus Cristo, a gente aprende o contexto, por exemplo, o contexto histórico e o contexto cultural. Por que a gente sabe que é o tempo certo? Porque na época, primeiro, o mundo estava dominado pelos romanos. Lembra disso? Os romanos, você navegar era um inferno, porque você botava o barco no mar, já vinha os piratas e roubava você, né? Os romanos botaram ordem na navegação, que era o principal meio de transporte para outros países, né? Os romanos botaram ordem na navegação ali no mar Mediterrâneo. Os romanos construíam estradas, até hoje tem estradas, né, romanas, naquelas pedras, assim você vê. E aí eles construíram estradas. Por causa dos romanos, o mundo todo, praticamente, apesar dos romanos falarem em latim, né, a cultura greco-romana, né, foi espalhada, o mundo todo, a língua oficial era o grego. Então tinha uma língua, o Novo Testamento foi escrito em grego, tinha o caminho onde os apóstolos, os discípulos podiam viajar e pregar o evangelho, navegação, né? Se bem que o apóstolo Paulo afundou algumas vezes, né? Acabou o roubo, mas o mar continuava bravio, isso não dava para mudar. Então, tinha no tempo certo, quando tudo estava propício, Deus enviou o seu Filho. Então, a seu tempo, no tempo de Deus, né? Agora, esse conceito que ele vai colocar aqui, manifestou a seu tempo a sua palavra pela pregação que me foi confiada. E aqui tem um ponto importante, né? Que essa pregação não é alguém que começou a abrir a boca só porque fala bem, que tem oratória. Porque as pessoas, né, têm um pouco de oratória, né? E a pessoa, não, fulano é chamado. Não, né? Não, é a palavra que foi confiada a Paulo. Né? Paulo, ele foi criticado, sabe por quê? E aí a gente vai ver nas defesas que ele faz do seu ministério. Ele foi criticado porque ele é uma pessoa de muito conhecimento, numa época em que a retórica era algo que, assim, se você tinha retórica, e Paulo, que tinha conhecimento e capacidade de retórica, ele não usava. Porque ele preferia falar a linguagem simples para o povo entender. E aí criticaram ele por causa disso. Aí ele vai defender o seu ministério, né, o seu apostolado, a sua pregação, etc. Porque a palavra me foi confiada. Eu não estou aqui para obedecer à moda do momento, mas para obedecer a Deus. A palavra me foi confiada por Deus. Foi proclamação autorizada. Então, Paulo, quando subia ao púlpito, quando ia para o meio do Areópago lá pregar, no meio da cidade pregar, né? Ele se colocava muitas vezes na área de transição ali do comércio, as pessoas passando, ele ia lá e pregava dali, né? Ou ia nas sinagogas, principalmente as sinagogas. Então, ele ia com a autoridade que Cristo deu a ele. Então, isso é um ponto muito importante, tá? A autoridade que Cristo deu a ele. Então, Paulo está falando sobre isso, né? A importância da pregação, a pregação é um meio ordenado por Deus, né? Para revelar a sua vontade ao povo. Hoje nós não temos mais essas questões de revelações. Hoje tem um estudo bíblico, acho que vou dar um estudo na UPA, né? Mas eu acho que quem quiser comparecer não tem problema. Vou falar sobre dom de cura e dom de língua, né? Aliás, foi até o profeta Miguel que despertou isso na garotada, né? Quem quiser, né? Eu acho que não tem problema não. Sempre no tempo divino, lembra isso. A palavra é que Deus estabelece para se revelar, a pregação da Bíblia, né? Deus age no tempo certo, né? E os pregadores, eles são, como Paulo vai colocar aqui, né?
dispenseiros da palavra, eles são os mordomos. Esse é um ponto muito importante. O que ele está querendo dizer? O que é um mordomo? Seu José e a nossa irmã Helenice chegou lá e contratou um mordomo, né? E a nossa irmã Helenice colocou as coisas na despensa, né? Então colocou arroz, o feijão, a carne está na geladeira, coisa e tal. O mordomo, ela diz assim, eu quero comer tal coisa. Ele vai na despensa e pega. Essa é a ideia do dispenseiro, do mordomo. Aquele que vai usar do material do dono. Ele não vai lá fora, né, a não ser que o dono mande, né, mas ele vai usar da despensa. Então, a minha obrigação como mordomo de Cristo é usar da palavra. Eu não tenho autorização de dizer que algo que Deus falou para mim, algo que não está na Bíblia. É por isso que Deus não tem apóstolos hoje. Os profetas à luz do Antigo Testamento, Deus não tem hoje. O pastor é um apóstolo apenas no sentido de que apóstolo é aquele que é enviado. Então, o pastor é alguém enviado. Mas ele não é alguém que tem doutrina nova. Os apóstolos tinham doutrina nova, porque Deus revelava. O apóstolo Paulo vai falar claramente ali, quando ele está falando sobre casamento, né? Ele diz assim, agora digo eu, não o Senhor. Quando ele fala assim, esse texto sempre me deixava com dúvida. Já viu esse texto? Agora digo eu, não o Senhor. Então eu não vou dar atenção, porque está dizendo, não é isso que ele está dizendo. Porque a doutrina que ele tinha ensinado até aquele momento era a doutrina que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado aos apóstolos e que ele aprendeu com os apóstolos, com Pedro, com o pessoal que ele recebeu direto do Senhor. Né? Nesse sentido da passagem da doutrina de um cachorro vindo nessa direção. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, o Senhor está falando com ele. Porque tinha uma coisa nova acontecendo. O que era novo que estava acontecendo? Os crentes, né? As pessoas, as famílias estavam se convertendo, às vezes a mulher se convertia e o marido não se convertia. Aí o que estava acontecendo? Esse cara não crê igual a mim. Ela vazava, estavam se separando. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, não, se o marido que não é crente consente em permanecer no casamento, você deve permanecer. Se a esposa que não é crente, você se converteu, mas se ela quer ir, deixa ela ir. Mas se ela quer permanecer, você também permanece. Era uma coisa nova, uma coisa que não aconteceu na época de Jesus Cristo, lá em Jerusalém. Né? Se a mulher saísse fora, ela ia ser apedrejada. Era o que acontecia na época. Né? A não ser que o marido desse carta de divórcio. Então, era uma coisa nova. Então, Deus revelou a Paulo, lá, 1 Coríntios capítulo 7, uma situação nova. Né? Então, não o Senhor, quer dizer, ele não recebeu da doutrina que veio dos apóstolos, que chegou até ele, mas o Senhor falou com ele. Né? Então, um apóstolo é alguém que recebe do Senhor e impõe uma doutrina nova. O apóstolo Paulo impôs uma doutrina nova aos casais. Percebe porque a gente não pode crer em apóstolo hoje? Porque a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Quer dizer, já foi estabelecido de uma vez por todas. Por isso a gente não crê em apóstolos, esses pseudo-apóstolos que existem por aí, e nem esses pseudo-profetas, sejam ele Miguel, Rafael, seja lá quem for. Jesus falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Exatamente. Chega lá, né? Isso, exatamente. Exatamente. Cristo fala por meio da sua palavra. Alguém tem alguma dúvida para a gente encerrar? Gostaria de perguntar alguma coisa? E aí, a gente vai dando continuidade aqui na epístola de Paulo a Tito, devagarinho, versículo por versículo, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas que Deus assim nos abençoe. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos orar? Pedir para a Angélica orar por nós? Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, aprendendo sobre a tua palavra, Senhor Deus. E te pedimos, Senhor Deus, que nossos corações estejam abertos, nossas mentes,
para que possamos aplicar na nossa vida, Senhor Deus, todo esse conhecimento que adquirimos aqui, meu Pai. Que realmente a tua palavra, Senhor Deus, a luz, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, Senhor Deus, e discutida, Senhor Deus, esclarecida, que ela possa, Senhor Deus, ser uma verdade nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos trazendo, Senhor Deus, consolo, nos trazendo, Senhor Deus, a certeza das nossas ações, Senhor Deus, está em direção, nos levando para mais perto de Ti, Pai. Nós pedimos que esteja abençoando este dia, cada família, Senhor Deus, aqui da tua igreja, que nós possamos, Senhor Deus, viver esse dia em paz, tranquilidade, nós possamos, Senhor, te servir, Senhor Deus, aonde estivermos, e crescer, Senhor Deus, cada vez mais em conhecimento, Senhor Deus, em amor, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Amém, E Senhor. levar também, Senhor Deus, essa palavra para onde nós formos. Amém. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome do teu filho, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.